Olá, Nicolas, tudo bem? Oi, Glenda, tudo bem? Bom, no último vídeo nós falamos do autor, então eu separei aqui uma, um texto que vai falar um pouquinho a respeito disso, como que é a postura do artista, né, em relação à obra de arte, ou do escritor em relação ao texto. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Isso. A autopsicografia do Fernando Pessoa. Primeiro vamos ler, depois a gente discute. Eu quero ver com você, assim, em relação, eu vou fazer uma análise literária, depois eu quero ouvir a sua opinião como psicóloga. E aí aquilo que eu já me adiantou, né, que é a sua opinião pessoal a respeito do assunto. A autopsicografia vai assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Bom, a análise que a gente faz, né, quer dizer, o poeta, o autor, aquele que escreve, que faz uma obra de arte, ele, enquanto a arte é uma ficção, então o poeta, o produtor do texto, ele finge tão completamente, e aqui ele faz uma coisa sofisticada, quer dizer, eu vou fingir que eu tenho uma coisa que, na verdade, eu tenho mesmo. Né? Então, uma dor que eu sinto, eu finjo que eu estou sentindo. O que acontece é que, na ficção, na ficção, no poema, tudo aquilo que é posto no poema é ficção. Então, você não tem um caminho para chegar até o autor. Quer dizer, ainda que ali você perceba a dor que eu estou sentindo e que eu esteja falando de uma dor que eu realmente estou sentindo, você não pode, a partir dessa dor, dizer que falar da minha dor, porque tem um lapso ali, tem um mecanismo que não permite você chegar até mim. Então ele vai fazer o seguinte: os que leem o que escreve, quer dizer, os leitores do poema, na dor lida sentem bem. Quer dizer, é a questão da empatia. Nós que lemos o poema, nós criamos uma empatia por aquilo que está acontecendo. Então, só que não as duas que ele teve, quer dizer, eu tive a minha dor e eu coloquei na poesia uma dor que é ficcional. Essas dores, a que eu coloquei na poesia e a dor que eu estou sentindo, não é a que o leitor sente. O leitor tem a empatia e pensa na própria dor dele. Então, quer dizer, quem está sentindo é o leitor, ele sente a dor dele, não as do poeta, seja falsa ou seja verdadeira. O que acontece com o leitor que se comove com o poema, ele se comove consigo mesmo. Né? E, por final, aqui ele faz essa brincadeirinha, e assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Quer dizer, o comboio de corda seria um caminhãozinho de corda, um brinquedinho de criança, né, que toda essa brincadeira de poeta, de escrever poesia, de fazer poesia, ler poesia, isso serve para entreter o coração do leitor. A gente se emociona, mas só que assim a questão da realidade fica distante, o que é real e o que é ficcional. E para a gente, deixa eu tirar aqui, para voltar a ver você.
para a gente, então, quer dizer, o autor ele está sempre lido fora do texto. Isso, quer dizer, a gente lê o texto e tem que interpretar, eu tenho que pensar no que o texto diz. Eu não tenho como analisar o autor, sabe? Isso parece óbvio agora, mas durante muito tempo na literatura se analisava. Então, por exemplo, se escrevesse um texto de quando Nabokov escreve Lolita, né, que é um texto de perversão sexual, aí os amigos dele falavam, puxa, mas com quem que você tem andado? Sabe? Como que é? Eles viram nele o cara problemático. Tem tem análises mesmo, tem eu li Diderot fazendo que é um filósofo, é um cara que está acima da média, mas também ele analisa questões assim e coloca quer dizer, eu não vou me lembrar exatamente o texto, mas ele faz essa relação do autor, fulano escreveu isso porque ele é assim, sabe? Então, se ele fosse um outro tipo de pessoa, ele teria um outro tipo de comportamento, outro tipo de texto. Né? E, na verdade, não. Na verdade, o cara está fingindo. Quer dizer, eu posso escrever um texto me dizendo qualquer coisa, desde de um super-herói, ou um assassino, ou um pervertido, só que isso é uma ficção, né, que está no meu texto. E isso acontece assim, mesmo naqueles textos de utilidade. Por exemplo, se eu deixo um bilhete para você dizendo, olha, hoje eu não poderei participar da nossa reunião, esse bilhete ele tem validade de verdade hoje. Amanhã ele passou, ele tinha validade. Amanhã, se você ler esse bilhete e achar que eu estou cancelando novamente, então daí acontece um desencontro. Né? Então é datado. A gente não consegue. Quer dizer, mesmo o texto, aquilo que está, o texto escrito, mesmo ele sendo utilitário, ele tem que ter um acordo entre a gente para fazer valer. Né? E em relação ao autor, é isso: existe uma distância e que é muito perigoso a gente querer chegar ao autor por aquilo que ele está colocando no texto. Pensar o Drummond, quando ele fala, né, quando eu nasci, veio um anjo torto, desses que vivem nas sombras, e disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Né? E então a gente pensa que o Drummond, que, como ele diz, vai, Carlos, que ele coloca o nome dele ali, a gente associa direto com o autor. E mesmo ele falando, se colocando no texto, ele está falando do homem em geral, e ele simplesmente coloca Carlos, mas o poema não pode ser interpretado como o Drummond. Isso é uma complicação em literatura, porque cria uma dificuldade. E eu defendo, assim, tem algumas coisas, o Machado de Assis, por exemplo, que a gente conversou, ele às vezes descreve sonhos das personagens, e ele faz isso com uma precisão muito grande, assim, de acordo com a literatura freudiana, né, a gente vê que a personagem dele, ele cria todo um mecanismo, parece que ele leu Freud, a gente sabe que não leu porque eles são muito contemporâneos, mas ele fala assim, então um acontecimento da véspera motivou um acontecimento insignificante, motivou o sonho, e a partir do sonho a gente pode chegar a uma interpretação daquilo que seria e enfim, só que dentro da literatura, você não chega ao Machado de Assis, mas você consegue pensar na personagem, o que a personagem está fazendo. Então, assim, essa relação, a gente apagou o autor do texto, né? Assim, o autor, eu não tenho acesso ao autor. Roland Barthes escreve um livro chamado A Morte do Autor, que diz justamente disso, que a gente não consegue o acesso mais ao autor.
Apesar disso tudo, né, a gente não consegue, tem as marcas do texto, que a gente consegue dizer em que época que o autor está escrevendo, né, por exemplo, Fernando Pessoa, vou compartilhar mais uma vez, quando ele fala quando ele vai dizer aqui no final, deixa eu ver, quando ele vai dizer no final, e assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Isso daqui é muito lusitano, né? Porque calhas de roda, né, eu tenho que pensar o que é essas calhas de roda e o que é comboio. Comboio é um trenzinho de corda, né, que você puxa, mas a gente chama de trem, os portugueses chamam de comboio. Então, quer dizer, a marca do local em que ele está escrevendo está ali no texto. Isso não tem como a gente ignorar também. Então, quer dizer, tem uma dimensão que a gente alcança do autor. Né? A época que ele escreveu, ele é um português escrevendo e usando o idioma e a cultura que ele tem. Sim. Sim, é interessante isso que você colocou agora no final, porque eu, como alguém que lê bastante, né, eu julgo que eu leio de uma maneira assim, né, comparando com a média, né, eu leio uma quantidade considerável. Eu penso que seria realmente, se as pessoas ficassem analisando o autor, a pessoa do autor, tiraria toda a magia do texto. Eu acho que eu, particularmente, penso, entendendo a psicanálise, né, como é que ela funciona, como que uma terapia funciona, como terapia não, né, como que uma análise funciona, a necessidade da transferência, a necessidade de uma certa permissão desse outro, de estar num lugar e abrir o seu inconsciente e falar, porque ele se dispõe a. Né, a análise ela só acontece quando há essa transferência que se estabelece entre, né, a pessoa que se dispõe a ser analisado e o analista. Há uma fala que ele se dispõe a, né, verbalizar, há uma escuta que se dispõe a estar nesse lugar de escuta, de ouvir. Então, tem toda uma rede de permissão. Quando a gente pega um autor que não permitiu que fizessem análises, né, do conteúdo, do inconsciente dele, a partir de uma produção que tinha um fim. Então, o meu questionamento, como eu falei, meu questionamento pessoal, como leitora, como uma pessoa que escreve poesias também, ali ainda, né, não tenho uma grande publicação ainda, mas no futuro espero conseguir. Se autores tivessem, né, em mente que, ao publicar uma determinada obra, o inconsciente deles serão analisados por outras pessoas e serão feitas análises, e isso pode acontecer até de forma póstuma, será que haveria uma permissão? Né? E sabendo que uma vez que você abre a público, você não tem mais controle sobre isso, um cientista, um pesquisador poderia lançar mão disso? Será que as pessoas iriam continuar se dispondo? Será que a criatividade delas iria funcionar da mesma forma, sabendo que haveria essa, vamos dizer assim, essa busca por uma verdade do autor, uma verdade desse inconsciente, ou, enfim. Então, é o meu questionamento. Eu acho que toda análise que se dispõe, que se organiza como sendo clínica ou do inconsciente, ela precisa de uma certa permissão, porque senão seria como se eu estivesse conversando com os meus amigos e aí eu fico analisando, sendo que é uma coisa que a gente aprende lá na graduação, que não devemos fazer, não podemos fazer, ficar analisando as pessoas, né, sem ter um contexto, né, propício, uma permissão para isso, enfim, né, essa é uma questão. Então, imagina, né, o autor, na sua intimidade, saber que, dependendo do tipo de coisa que ele produz, vai suscitar no futuro uma série de investigações que vão buscar coisas da família, que vão buscar, para tentar entender de onde ele tirou isso. Acho que seria, vamos dizer assim, uma agressão, eu penso, né? Uma certa agressão à capacidade criativa, porque quem cria, e eu sempre digo, né? As pessoas que são criativas, eu falo do consultório e eu falo também da experiência.
né, de convívio. Pessoas que são criativas dificilmente têm uma casa organizadinha, têm um ateliê bonitinho, porque você teve um insight, as coisas têm que estar ali à disposição. E às vezes você está lá lavando uma louça e vem uma música na cabeça, e você para tudo ali, pega um papel e começa a rascunhar, começa a gravar, ou teve uma vontade muito grande, pelo menos é como eu sinto e é como eu compartilho com alguns artistas. Quando vem aquela inspiração, aquela vontade de criar, ela não para enquanto a gente não dá voz, pelo menos comigo na pintura é assim. Então, você não consegue fazer as coisas, né? Ela fica lá, né, pulsando dentro até você ir e dar a voz a ela, dar um lugar para ela. Então, as coisas funcionam assim, então a gente precisa ter essa liberdade. Agora, imagina, que é uma coisa que, inclusive, nos meus processos criativos, entendendo como a psicologia muitas vezes funciona, já me bloqueou. De tentar, às vezes você tem uma vontade de representar, né, algo ali, e saber que as pessoas, elas pensam sobre aquilo, os próprios profissionais, como eles se dispõem a analisar, encontrar uma verdade, isso paralisa, né? Eu quero que isso seja colocado, porque eu não vou ter, vamos dizer assim, o autor, ele não tem, quando a pessoa escreve ali um texto sobre a obra de alguém, ele não tem esse lugar de fala de dizer, não, você está equivocado isso, que é o que acontece na análise. Na análise, a pessoa pode pontuar. Não, eu não concordo com isso. Eu não acho que está legal. E eu acho que uma relação terapêutica mesmo, ela tem que ter espaço. A pessoa que está lá se dispondo a ser analisada, ele tem que sentir essa possibilidade na relação de questionar quando ele assim achar desejável. Quando há uma relação onde a pessoa fica, vamos dizer assim, tomada, ela não concorda, mas ela não consegue falar, eu acho que é complicado, né? Porque, pelo menos eu penso, relações saudáveis implicam em você ter liberdade para falar o que você pensa, esclarecer pontos, questionar, sem você temer a represália. Então quer dizer que se eu questionar minha psicóloga, né, de uma pontuação que ela fez, ela não vai querer mais me atender? Já tem ali uma intimidação que está velada ali, né? Pode ser do próprio paciente, mas pode ser também da postura do próprio profissional. Enfim, mas não entrando, mas saindo dessa parte clínica, eu acho importante frisar, porque é isso, né? Como você bem disse, não tem como, né? Uma vez que a pessoa produz a obra é uma coisa fora dele, é como você falou, é naquele momento, naquela inspiração, não quer dizer que ele vai sentir aquilo de novo, né? Por exemplo, quando a gente produz alguma coisa, aquele sentimento que te mobiliza a criar, às vezes você não sente ele de novo, nunca mais daquele jeito, nunca mais ele passa por você. Então é algo que te mobiliza a usar as cores, usar o traço de uma determinada forma, mas depois não é mais esse sentimento, são outras coisas. E muitas vezes o artista ele não tem nem vocabulário para falar daquilo que ele produziu. Não tem, as palavras nem dão conta. Então, realmente, acho que são coisas diferentes, muito embora tem uma coisa que Freud, né, os psicanalistas em geral, ficam intrigados, analisando a questão, né, de quanto que, às vezes, um autor, ele estava à frente do seu tempo, em relação à psicanálise, por exemplo, essa questão do inconsciente, quando ele consegue trazer na obra a relação causa e efeito, a relação do sonho com a ação, enfim, né, como isso se articula ali na constituição psicológica do personagem, como que esse movimento, muitas vezes, do inconsciente, o desejo, o pensamento, né, enfim, como que essas emoções, esses sentimentos, eles colaboram para que tenha um determinado desfecho, e aí quando a gente vê que esse desfecho acontece na vida real também, ou seja, o autor ele consegue fazer essa captura pelas experiências dele, porque ele é uma pessoa, penso eu, né, que está vivendo no mundo ali, no mundo, nesse mundo real. Então ele consegue, mesmo que ele não tenha vivenciado uma determinada experiência, ele viu pessoas vivenciarem, ele ouviu relato de pessoas.
né? Então, é importante entender que nem sempre é porque a pessoa vivenciou aquilo que ela vai escrever sobre a morte, sobre ciúmes. Às vezes é alguém que ela presenciou muito de perto. Então, não é a dor dela, mas é uma dor que existe, é uma dor que está no mundo. Às vezes não com aquele rosto, com aquela roupagem que é colocada na obra, mas a gente sabe que aquilo existe. Por isso que muitas vezes eu tenho alguns pacientes que a gente precisa trabalhar a questão da expressão dos sentimentos, identificação, acolhimento dos próprios sentimentos. Eu sempre oriento a literatura, porque ali a gente recebe isso e a gente estabelece esse encontro entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos sobre um determinado sentimento, sobre uma determinada situação, e aquilo que um outro, no caso um autor, ele coloca, né, a roupagem que ele dá ali para o personagem. Então, são muitos encontros, e nesses encontros, muitas vezes, por exemplo, a angústia. Às vezes, um autor está descrevendo um personagem sentindo angústia, e uma pessoa da vida real já sentiu, experimentou esse sentimento, essa sensação, mas ele não tinha nome para isso. Então, é no encontro com a literatura que ele vai encontrar essas palavras para nomear aquilo que ele sente, que ele encontra, né, se identifica com esse personagem no sentimento ou no modo de sentir. Então, isso faz a gente crescer, né? Possibilita com que, mesmo que você não tenha uma experiência X, você consiga sentir a satisfação, se colocar no lugar, criar um certo posicionamento em relação a uma determinada circunstância. Então, eu acho que aí está toda a riqueza da literatura, da construção dos personagens. E será que ela conseguiria fazer tudo isso se houvesse uma preocupação de, não, será que eu estou soltando alguma coisa que eu não quero? Será que alguém vai captar que isso aqui eu pensei sobre uma situação que eu vivenciei com uma pessoa X? Enfim, eu acho que prenderia, né, limitaria a capacidade criativa das pessoas. A literatura também faz restrição, mesmo com a biografia e a autobiografia, né? Quer dizer, eu conto para você a minha vida de acordo com a minha perspectiva, eu mostro para você aquilo que eu quero que você saiba. Eu não conto tudo, né? Isso, por mais que eu seja sincero e por mais que que eu me exponha, eu não conto tudo. Tem coisas que vão ficar guardadas, né? Então, quer dizer, a minha autobiografia, ela tem verdades, mas você me conhece um pouquinho mais, só que você vai me conhecer naquilo que eu desejo mostrar. Né? Então, a gente coloca também, dentro de uma certa medida, tem é um tipo diferente de ficção, sabe? Eu tenho uma verdade ali, mas é uma verdade que tem que ser interpretada também. Você não pode simplesmente aceitar. Sim, sim. Imagino que na biografia não autorizada ainda é mais complicado ainda, né? Porque aí são olhares de outros sobre até coisas que estão ali que a gente não deseja revelar, o que o autor, né, o objeto ali da biografia não desejaria expor, mas é claro que essa fala, né, esse falar sobre um determinado evento da vida de uma pessoa passa por uma ficção mesmo daquilo que eu entendo como valores, daquilo que eu entendo como certo, como errado, aquilo, enfim, né? Se eu estou expondo isso para as pessoas, as palavras que eu escolho utilizar na construção desse enredo, na construção desse recorte, tá cheio do meu eu, né? Das coisas que eu, enquanto jornalista, estou redigindo ali essa biografia não autorizada ou como autor, tá falando de mim, mas não sou eu. Tá falando do modo como eu percebo o mundo, como o mundo me toca, mas não sou eu ainda. Então, isso é muito interessante na clínica, às vezes, quando a gente faz essa pergunta. Como você se descreveria? Muitas pessoas não conseguem se descrever. Não conseguem. Né? Então, elas sentem,
elas percebem, elas vivem, né? Elas estão dentro do corpo, estão dentro dessa casca, né? Ali estão, e não conseguem encontrar palavras para descrever o si. Mas eu acho complicado isso, a autodescrição, porque a gente não pensa isso com frequência, né? De fazer quem sou eu no mundo, sabe? Como que é que eu me apresento? A gente não faz isso. E somos plurais, né? Quer dizer, eu Sim, posso. mas é fundamental que a gente faça isso, porque as pessoas fazem isso com a gente o tempo todo. Então, assim, é problemático a gente não pensar sobre o si, porque as pessoas fazem isso o tempo todo. Então, falando de autoestima, né? Tem a Uhum. ver e não tem, mas só dando essa abertura aí, porque se eu não tenho uma mínima referência, né, um mínimo referencial de como eu sou, de como eu me vejo, do que eu penso de mim mesma, tudo aquilo que as pessoas falam vai entrar e vai cravar. Né? Então, a gente vai agarrar nesses significantes. Então, é fundamental que a gente pense sobre quem eu sou, como eu vejo a vida, o que é importante para mim, o que não é, o que eu desejo, justamente para a gente conseguir se relacionar com esse outro que está o tempo todo julgando. Se a gente parar para pensar, por que fulano num curso conversou comigo? Às vezes esse fulano, ele tem como critério, escolhe ali na turma, as pessoas que são mais agradáveis. Às vezes as pessoas que não vão me rejeitar. Às vezes ele olha como uma pessoa que pode me ajudar no trabalho futuro. Alguém que eu posso fazer um network. A gente nunca sabe o que passa dentro dessa cabeça e como nós estamos sendo julgados. Então, por exemplo, quando alguém nos escolhe ali, né, para estar junto, para extrair de nós vantagens, utilidade, a gente precisa ter, para poder se defender disso, a gente precisa ter um referencial do que é uma conduta abusiva. Né? Até onde eu me disponho a ajudar, a auxiliar ou a me doar para esse outro que está pegando, absorvendo, extraindo e muitas vezes não oferece, né, não agrega na mesma medida. Então, por isso que a gente precisa pensar sobre. E eu imagino que a literatura ela faz muito a gente, pelo menos, né, na minha experiência, a gente pensar sobre a gente, porque ali tem uma pessoa que está sendo descrita, é claro, aí muda, né, as formas de narração, às vezes não é primeira pessoa, segunda, terceira, enfim, mas é alguém que está sendo descrito de uma determinada forma. E aí, né, vem a questão, né, quando é um homem que está descrevendo, como é que os homens, os autores, né, descrevem as mulheres, né, as personagens femininas, como que as mulheres descrevem as personagens femininas. Aí tem aquela questão, né, leiam mais mulheres, as pessoas falam, né, por isso, porque tem uma diferença. E nós, quando a gente lê, a gente percebe. Existe um jeito, vamos dizer assim, que eu não tenho como dizer ainda, não pesquisei sobre, mas a gente consegue extrair que tem alguns elementos estruturais do modo como o feminino, né, estar num corpo feminino, né, eu digo isso. Quando você nasce num corpo feminino, existe uma série de coisas que são de discursos, de narrativas que são colocadas sobre a gente, quais brinquedos brincar, quais roupas vestir, qual cor gostar. Claro, tem variações de família para família, mas tem uma série de elementos assim que a gente recebe. Então a gente tem que interagir com isso. Alguns discursos a gente vai agarrar, vai pegar, alguns vamos questionar, mas o questionar também depende do nosso meio, se ele dá abertura para isso. Enfim, é uma situação complexa. Então, quando a gente olha o autor, e começa a ficar fazendo análises dessa forma, eu acho que dependendo do tipo de análise, empobrece. Dependendo do tipo de análise, é muito fundamental, é muito importante. Por exemplo, perceber, né, o quanto que na literatura já foi abordado um tema, né, que muitas vezes a ciência só vai abordar lá na frente, então já era algo que era visto, que era discutido, que era percebido socialmente. Então, eu acho que para esse tipo de estudo, estudar o autor, de onde ele veio, porque muitas vezes, como você descreveu no poema, tem alguns elementos que são chaves.
ali para você entender até a emoção que está sendo colocada. Então, eu não conheço muito da cultura, né, enfim, né, onde o poema está sendo escrito, mas eu entendo que a escolha daqueles brinquedos, ela não é, né, não é à toa, né, na composição de uma poesia, tem um apelo ali, um apelo emocional, um apelo, né, do discurso, não sei será que esse carrinho, né, esse trenzinho, é um brinquedo que todo menino ganha, que em geral, culturalmente, né, é o brinquedo, vamos dizer, que é mais apelativo no sentido, sei lá, da masculinidade, não sei qual história tem por trás daquele brinquedo, mas é importante entender muitas vezes o significado daquele elemento, o significante, né, aquele elemento que é colocado num texto, para conseguir extrair mais sentidos, né, a partir do texto. Então, esse tipo de análise eu acho interessante. Agora, algumas que vão muito lá no autor, eu acho um pouco complicado. E aí você falou na questão do feminino, de ler autoras, e eu pensei já no que pode ser um assunto para a nossa próxima conversa. Tem um conto da Clarice Lispector, só que daí está assim para a gente discutir. É um texto curto, eu mando para você, depende da sua disponibilidade também para fazer leitura. São Opa! algumas poucas páginas Manda sim. que ela constrói, é o Legião Estrangeira, é um conto mais ou menos curto, e que ela coloca uma mulher sendo criticada por outra mulher. Então, assim, a respeito do que é que a sociedade espera de uma mulher. Então, é uma que tem uma fantasia do que uma criança, uma menina que tem uma fantasia sobre o que é ser uma mulher, e ela critica a adulta porque a adulta não cumpre esse plano social completamente. As duas mulheres entram em conflito ali, a adulta com a criança, aquilo que a expectativa de mulher e a mulher de fato. Né? E a Clarice faz isso de um jeito incrível, assim. Eu quero ver como que é que você fala. Eu vou gostar de discutir isso. Eu adorei. Eu não conheço esse conto. É um conto ou É um uma conto, é crônica? É um um conto. conto? É um Eu não conto. conheço e eu vou adorar ler e discutir aqui com vocês, né? Com você, com vocês que estão Sim. assistindo. Acho que pode agregar, e eu acho que tem tudo a ver também com o nosso momento, né? O momento onde é preciso falar, questionar um pouco sobre esses discursos, né? Que estão presentes, aquilo que é naturalizado. Eu acho que é muito importante discutir sobre isso. E a literatura, ela ajuda bastante mesmo. Né? Ela Então, ajuda, eu né? topo. A gente pode entrar numa situação de trauma, por exemplo, sem viver o trauma, né? A gente Sim, observa no outro com profundidade, às vezes, né? E sim. passa até um exercício de empatia, né? De vivência mesmo. A gente tem a experiência sem precisar passar pelo evento, né? Nisso eu lembro do Crime e Castigo, a descrição do sonho, chicoteando os olhos do cavalo. Você lembra daquela Foi. cena que está no Crime e Castigo, do Dostoiévski? Tem o relato do sonho. Eu lembro quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei aterrorizada com esse sonho, porque assim, ele descreve de uma maneira, e eu lembro que eu fiquei assim, nossa, coitado do cavalo, eu fiquei assim, me afetou mesmo durante um bom tempo. E eu lembrava, até hoje, se eu lembrar, imaginando a cena, já é. E é interessante como que um texto causa isso, né? Como que o jeito como alguém organiza as palavras causa isso no outro. Sim, né, choca, né? Cria uma. Nós somos levados para lá, né? Para a situação. Sim, não tem jeito. Olha, Eu acho que é isso, né, por hoje, né? eu acho que por hoje deu. Por hoje a gente Uhum. fica por aqui, e aí para a semana que vem, para o próximo encontro, a gente discute Clarice Lispector. Isso mesmo, acho que vai ser ótimo. Então, até mais, Glenda. Até mais, Nicolas. Até a próxima. Tchau. Tchau.